Boa noite, irmãos. Continuaremos com a nossa série que você precisa saber. Dessa feita, nós estamos estudando sobre o que você precisa saber sobre a doutrina da eleição. E o que nós já vimos, querido? Então, a primeira coisa que a gente viu é que a doutrina da eleição, ela é bíblica. Ela não é uma coisa inventada por quem quer que seja, nem tampouco por Calvino, ok? Depois nós vimos, em segundo lugar, ou a segunda coisa que a gente precisa saber é sobre o que significa o termo eleição, ou a palavra eleição. Depois a gente viu em terceiro lugar como a Escritura aplica esse termo, ou qual o sentido desse termo em todas as Escrituras. Depois nós vimos também que a eleição é um daqueles assuntos difíceis de se entender completamente, como é o caso da doutrina da Trindade, das duas naturezas de Cristo, dos mistérios da providência de Deus, da expiação de Deus e etc. Ok, muito bem. Depois nós vimos que a doutrina da eleição ela é pregada e aceita, né, somente pelos reformados calvinistas, ok? Os arminianos, eles não gostam, eles não pregam, eles não ensinam. Depois nós vimos que a doutrina da eleição ela não pode causar em nós o quê? Espanto, constrangimento, não tampouco problema, embaraço, rejeição, e também não pode causar em nós irritação, perturbação ou indignação. Depois nós vimos que não existe um só texto na Bíblia dizendo que a causa da perdição dos pecadores seja a eleição. E depois a gente viu a oitava coisa, que as bênçãos da eleição. E na última aula nós vimos exatamente isso aqui, ó, que a eleição por si só não salva, porque ela é só marca para a salvação, mas todos os eleitos que foram eleitos para a salvação serão salvos. Muito bem. Hoje nós queremos continuar mostrando o que nós precisamos saber sobre a doutrina da eleição. Então vamos lá. Então a 11ª coisa que precisamos saber e entender sobre a doutrina da eleição, queridos, é que a eleição é obra do Pai. É obra da primeira pessoa da Trindade. Então vejamos esses textos para que eu prove isso para você. Então vamos lá. Primeiro texto. Efésios capítulo 1, verso 4 diz, ó, assim como o Pai nos escolheu nele que é em Cristo, por meio de Cristo. O segundo texto é Marcos 13, verso 20, que diz o seguinte: não tivesse o Senhor, e aqui o Senhor é o Pai, porque é o próprio Jesus que está falando, abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa do eleito, ou dos eleitos que ele escolheu, abreviou os tais dias. Muito bem. O segundo texto está na NVI, que diz o seguinte: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e fé na verdade. Muito bem. Então veja uma coisa interessante. Todos os textos que nós vimos agora são claros em dizer que não fomos nós quem escolhemos a Deus Pai. Ele é quem nos escolheu. Veja que nos textos a palavra eleição está associada com Deus Pai e não com o homem. E os textos são claros em dizer que fomos escolhidos por Deus Pai. Veja então que é Deus quem escolhe e não a pessoa. Porque a base da eleição não está nos escolhidos, mas em Deus. A eleição é trabalho de Deus Pai e de acordo com seu beneplácito que existe antes da fundação do mundo, ou conforme o seu querer. É por isso que em Efésios 1,5 diz que Deus Pai nos predestinou para si de acordo com seu beneplácito. Portanto, a eleição é um ato da sua benevolência soberana. Eleição é uma expressão da vontade divina e soberana e do beneplácito divino. A segunda verdade do texto de Efésios 1,4 é que Deus Pai nos escolheu em Cristo. Ou seja, Deus Pai nos escolheu em Cristo. E fez isso antes da fundação do mundo.
lá na eternidade. Portanto, o texto deixa claro que é Deus Pai que escolhe quem vai ser salvo e quem irá os salvar, ou quem vai os salvar. Então perceba que a escolha foi dupla. Primeiro, o Pai nos escolheu para sermos salvos, e segundo, Ele escolheu Cristo para ser o Salvador daqueles que Ele escolheu. Ok? Mas é interessante também entendermos que Deus Pai foi Ele também quem escolheu os meios pelos quais os seus escolhidos seriam salvos. Então perceba, Ele escolheu quem vai ser salvo, quem vai os salvar e os meios pelos quais esses serão salvos. Então vejam esse texto de 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14 na NVI, que diz o seguinte: Paulo diz: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e fé na verdade. Verso 14: Ele os chamou para si por meio de nosso Evangelho. Paulo dizendo. Então analisemos agora o texto. O texto é claro em dizer o quê? Primeiro, foi Deus Pai quem os escolheu. Essa é a primeira coisa no texto. Segundo, essa escolha aconteceu lá no princípio. Então veja que é a mesma coisa de Efésios 1. Terceiro, essa escolha é para a salvação ou é para serem salvos. Ok? E quarto, mas também Deus Pai escolheu os meios. Veja que o eleito vai ser salvo mediante o quê? A obra do Espírito e a fé na verdade. É por isso que eles precisam ser chamados por meio do Evangelho. Porque o Espírito usa a palavra. Ok? Vejamos aí que Deus que escolheu, vemos aí que o Deus que escolheu as pessoas também foi quem escolheu os métodos, os meios pelos quais haveria de salvar os seus escolhidos. Foi por isso que eu disse na aula anterior que a eleição sozinha não salva. Porque para você ser salvo, o que é preciso acontecer? O pai precisa planejar, o filho vai ter que pagar e o Espírito Santo vai ter que aplicar. Então, para você ser salvo, será necessário. Então, veja aí. O Pai te elegeu lá no princípio. Então, Ele planejou os meios para a sua salvação, que são. Então, veja o planejamento do Pai. Então, o Filho teria que se encarnar. Ele teria que morrer por mim, por você. Ele tinha que ressurgir. Ele tinha que voltar para Deus Pai. O Espírito teria que inspirar a palavra, iria fazer a obra de regeneração e de santificação nas nossas vidas. Aí o que acontece? O eleito, ele ouviria o Evangelho, ele iria ouvir o Evangelho, o Espírito vai ter que convencer ele, aí o eleito entende o Evangelho, é por isso que ele é chamado pelo Evangelho, aí ele tem fé nesse Evangelho. Aí, quando isso acontece, ele será selado com o Espírito e agora vai viver para Deus, vai ter uma vida de santidade. Porque é interessante, Efésios 2,10, diz que até mesmo as nossas boas obras foram preparadas de antemão para que andássemos nelas. É por isso que precisamos pregar. Porque o meio que Deus escolheu para chamar o eleito para a salvação é a pregação do Evangelho. Os eleitos serão salvos mediante a pregação da palavra de Deus. É por isso que Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a pregação, e essa pregação é a palavra de Cristo. E ele também vai dizer exatamente que... E aí ele vai fazer aquela pergunta, né? Mas como crerão se não ouvirem?
E como ouvirão se não há quem pregue? Então, perceba aí, ó. Outra coisa que Paulo disse foi que Deus resolveu salvar os pecadores através da pregação da palavra. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. É por isso que Paulo diz no verso 14 de 2 Tessalonicenses que Deus chamou os seus eleitos para a salvação por meio do Evangelho. Em Romanos 8,30, Paulo também diz: aos que predestinou, esse também chamou mediante o Evangelho, é claro, né? Portanto, se não houvesse eleição, querido, não haveria chamamento, não haveria conversões e toda atividade evangelística fracassaria. Só que aqui está o problema de muitas pessoas. Pois alguns, não entendendo isso, às vezes dizem: para que pregar se eles foram eleitos? Aí o reverendo Samuel Falcão, falando contra essa objeção de não pregar porque já foram eleitos, ele diz: esta ideia, primeiro, era tola. E é tola por quê? Primeiro, que você não sabe quem são os eleitos. Segundo, a ordem de Cristo é pregar a toda criatura. Terceiro, não podemos esquecer que aquele que decretou a eleição, diz ele, também decretou os meios, e os meios que ele estabeleceu para alcançar os eleitos foram a pregação, a intercessão e todos os outros meios de graças. Por isso o pregador precisa anunciar a mensagem. O pecador precisa ouvir e crer. É claro que mediante a operação do Espírito. Depois o processo continua na obra de nossa santificação. E até mesmo nossas boas obras foram preparadas de antemão para que andássemos nela. Ok? Portanto, conclui o reverendo Samuel: não sabemos quem são os eleitos, mas sabemos que a pregação do Evangelho e a nossa oração intercessória são meios que Deus incluiu em seu decreto para a realização dos seus planos. Isso está na página 142 do livro Predestinação. Então nós percebemos o quê? E aí a gente precisa perceber isso, ó, que eleger pertence a Deus e a nós o pregar, o proclamar e tudo mais, porque nós somos os agentes de Deus. Ele também nos escolheu para sermos agentes dele, fazemos a obra dele. Portanto, a eleição não solapa o evangelismo. Pelo contrário, reforça, pois a eleição provê a única esperança do evangelismo ser bem-sucedido em seu alvo. É por isso que o reverendo Arivaldo Dias Casimiro diz: a doutrina da eleição, meu querido, não produz apatia missionária, mas motivação para pregarmos o evangelho a todas as pessoas deste mundo. Portanto, queridos, não esqueçamos que, primeiro, o homem natural não aceita as coisas do Espírito e nem as entendem. Sendo assim, o Evangelho jamais impressionará o homem natural e ele nunca virá fé. É por isso que a Escritura é clara em dizer que as únicas pessoas que virão serão as que o Pai deu a Cristo, as eleitas, porque a fé para a salvação, a fé salvífica, é dos eleitos. Tito 1, 2. Portanto, não esqueçamos que, em segundo lugar, é Deus Pai quem elegeu os que iriam ser salvos. Mas também foi Deus Pai quem escolheu quem seria o Salvador do seu povo eleito, que é Jesus. É por isso que nós não temos outro Salvador. Não existe outro Salvador. Porque o Pai escolheu unicamente a Cristo para nos salvar. É por isso que quando a Bíblia fala de Jesus, ela o define. Ela coloca o artigo definido. O. Por isso sempre vai dizer assim, ó, Jesus é o Salvador. Ele não é um Salvador, ele é o Salvador. Ele é o Senhor, ele é o único mediador, ele é o único fiador, ele é o único Salvador e Senhor, ele é o único bom pastor. Portanto, precisamos entender isso. E também precisamos entender que
Deus também escolheu os meios pelos quais esses eleitos seriam salvos por esse único Salvador escolhido, e um desses meios escolhido por ele foi a pregação do Evangelho. Então, entenda isso, querido. Deus Pai escolheu quem iria ser salvo, também escolheu quem seria o Salvador, mas também escolheu os meios pelos quais ele salvaria. Ok? Tudo bem. Por isso deveríamos dizer as mesmas coisas que Paulo disse. Eu suporto todas as coisas por causa dos eleitos, ou com o único objetivo, alcançar os eleitos, ou para que esses eleitos sejam salvos ou alcancem a salvação. Que Deus em Cristo nos ajude a entendermos que a eleição é obra da primeira pessoa da Trindade, é obra de Deus Pai. É por isso que na próxima aula mostraremos que a eleição ela está enraizada na natureza de Deus ou nos atributos de Deus, ok? Por isso, na próxima aula, nós continuaremos com o nosso tema ou com a nossa série, o que você precisa saber sobre a eleição. Que Deus nos ajude e Deus nos abençoe para que entendamos isso, para a glória dele e para o bem nosso, em nome de Jesus.